Senhor, que nesta manhã, Pai, as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Nós queremos te ouvir, Deus. Nós precisamos te ouvir. E nesse momento, Deus, nós não confiamos em algum locutor, em algum pregador. Nós não confiamos na nossa sagacidade em entender o texto bíblico, mas nós confiamos e bradamos a nossa dependência total do Espírito Santo a iluminar a nossa compreensão ao entendimento das Sagradas Escrituras. É isso que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém e amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler nesta manhã os versos 1 a 6. Eu espero que a sua Bíblia já esteja aberta aí, praticamente sozinho em Tiago, né? Abra aí. Tiago, capítulo 5, leremos nesta manhã os versos de 1 a 6, palavra do Senhor, alimento para as nossas almas. E enquanto você está abrindo o texto, eu gostaria de fazer com você uma breve revisão e recapitulação daquilo que nós estamos estudando na carta de Tiago. E eu quero fazer essa revisão a partir de uma ideia central. Veja comigo na projeção, como a Bruna disse, extremamente importante a nós. A vida é uma batalha contínua entre os impulsos da tolice e a busca pela sabedoria de Deus. Vou repetir. A minha e a sua vida é uma constante luta entre os impulsos tolos do nosso coração e a busca pela sabedoria de Deus. Quando um cristão ele busca pela sabedoria, ele o faz porque ele reconhece algo fundamental. O que é, meus irmãos? O meu e o seu coração têm uma tendência natural à tolice. E é exatamente isso que Tiago vem nos ensinando ao longo da sua carta. Tiago nos chama de maneira contínua a buscarmos por sabedoria. E talvez alguém possa chegar à seguinte conclusão e dizer: então é simples, Felipe, se eu sou tolo, basta buscar sabedoria. Mas não é tão fácil assim. O problema é que o meu e o seu coração não apenas se inclina à tolice, se inclina ao pecado. O problema é que o nosso coração também, ele possui uma capacidade impressionante de racionalizar e de justificar os seus pecados. Isto é, meus irmãos, nós somos especialistas em racionalizar os nossos pecados. E é por isso que muitas vezes, quando nós estamos diante de uma situação de decisão, aquela opção, a opção mais tola, parece ao meu, seu coração, uma decisão mais atraente. O caminho errado parece a nós um caminho razoável. O pecado parece ser justificável. A reação impulsiva parece ser para nós legítima. E é justamente por isso que Tiago insiste de maneira repentina em toda a sua carta. Busquem sabedoria. E façam isso não porque Deus tenha dificuldade em conceder a vocês sabedoria, mas porque nós temos dificuldade em almejá-la, em aspirá-la, em desejá-la. Então a vida cristã sempre vai ser uma marca causada e marcada por essa guerra. E aqui eu gostaria de abrir uma pequena nota de rodapé para você guardar no seu coração. Todas as vezes, ou toda vez que você achar que você não precisa de sabedoria, isso já é um sinal de tolice. Concorda comigo? Quando alguém acredita que já sabe o suficiente, que não precisa ouvir, que não precisa aprender, que não precisa ser corrigido ou depender de Deus, ali um sinal claro de que a tolice já bateu a porta. A tolice já entrou na casa. A tolice já assumiu o controle. E é por isso que Tiago nos chama a olharmos para o alto. Mas para isso, queridos, existe um caminho que a gente precisa percorrer. O caminho da humildade. É isso que Tiago vai falar para nós no capítulo 4 que nós estudamos. Humilhem-se diante de Deus. Reconheçam as suas limitações. Reconheça a sua tendência ao erro. E, portanto, busque a palavra. Busque a vontade de Deus. Submetam-se ao Senhor. E, como consequência disso, Deus os exaltar. Aleluia, sabor de mel. Você é cabeça, você não é cauda. Não, essa exaltação não deve ser entendida como uma posição de destaque diante dos homens, ou como uma promessa de prestígio terreno. Não,
A exaltação de Deus que Ele oferece ao seu povo é uma exaltação muito mais profunda. É uma exaltação que forma em nós o caráter de Cristo. É uma exaltação que nos transforma num povo sábio. Isso que é sermos exaltados diante do Senhor. Esse é o presente de Cristo para os seus filhos, as suas filhas. E do meio do capítulo 4 em diante, no início do capítulo 5, Tiago apresenta para nós algumas evidências práticas de alguém que abandonou a tolice e passou a viver segundo a sabedoria de Deus. A pergunta que vem para mim e para você é como reconhecer um coração que foi humilhado diante de Deus? Como que a gente reconhece um coração sábio? Como a gente identifica alguém que entendeu a sua necessidade de sabedoria? A primeira evidência aparece na forma como essa pessoa fala. Tiago diz para nós no capítulo 4, não falem mal uns dos outros. E à primeira vista parece que Tiago está mudando de um assunto aqui de maneira muito repentina. Já viu conversa de mulher às vezes? Está falando de uma coisa e depois vai para outra e fala, meu Deus, eu parei ainda no primeiro diálogo. Mas não é isso, porque Tiago acabou de dizer, humilhem-se diante do Senhor e como consequência imediata disso, não falem mal uns dos outros. Por quê? Porque um coração humilde fala de uma maneira diferente. A nossa comunicação muda, a nossa boca muda, a maneira como nós tratamos as pessoas mudam. Já o coração soberbo usa a língua para quê? Para ferir, para destruir, para humilhar, para dividir relacionamentos, para arruinar casamentos, para gerar conflitos. Então a primeira evidência é essa, a forma como a gente fala. A segunda evidência aparece na forma como essas pessoas fazem ou faz os seus planos. Lembra de semana passada? A maneira como nós planejamos o futuro revela a condição do nosso coração. Ou seja, se as nossas palavras revelam o nosso coração, se os nossos planos revelam o nosso coração, agora a terceira evidência também, como consequência natural disso, a maneira como nós lidamos com a riqueza também revela o nosso coração. Observe então o movimento de Tiago. Você quer saber, crente, se alguém foi verdadeiramente humilhado diante de Deus? Observe a sua fala, observe os seus planos e também observe o seu dinheiro. E talvez, meus irmãos, nenhuma delas seja tão enganosa como a forma como a gente lida com as nossas riquezas. Porque quando a gente peca com a língua, normalmente a gente percebe, ou quem está ao nosso lado percebe, fica feio. Lembra lá que uma vida sem sabedoria é uma vida feia de ver? Quando nós fazemos planos arrojados e arrogantes, naturalmente alguém nos confronta. Mas o amor ao dinheiro possui uma característica, meus irmãos, perigosa, silenciosa. Porque é um amor que consegue se vestir de prudência, de responsabilidade, de sucesso e até mesmo de espiritualidade. E é por isso que Jesus falou tanto sobre dinheiro. Porque o dinheiro nunca é sobre o dinheiro. Ele sempre revela quem está sentado no trono no meio do seu coração. E é exatamente isso que Tiago vai nos falar nos versos que nós estudaremos hoje. Amém? Deu para recapitular? Deu para entender? Vamos ler a palavra do Senhor. A temática do nosso sermão hoje é cristãos que não se rendem ao poder da riqueza. Amém? Palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, verso de 1 a 6. Eu sei que a gente tem a projeção, mas é de extrema importância que você tenha a sua Bíblia e mantenha ela aberta durante a exposição da palavra, tá bom? Ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele lhe ofereça resistência. Palavra do Senhor, alimento para as nossas almas. Amém?
Meus irmãos, ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, o Brasil ele assistiu a inúmeros escândalos de corrupção. E eu irei citar alguns escândalos aqui, eu prometo que isso não tem como objetivo te desanimar, tá bom? Domingo de manhã você ouve uma notícia dessa, juro, prometo a você. A máfia dos fiscais em São Paulo desviava milhões por meio de propinas cobradas de comerciantes e empresários. O mensalão movimentou cerca de 55 milhões de reais para a compra de apoio político. Observação, o valor de 55 milhões ele é frequentemente citado nas primeiras denúncias. Veio muito mais denúncias pela frente. Mas o escândalo aqui é muito mais complexo. Esse valor aqui de 55 milhões é apenas um pequeno dado aqui do rombo que foi isso. Os chamados anões do orçamento desviavam aproximadamente 800 milhões de reais dos cofres públicos. A operação conhecida como Vampiros da Saúde revelou fraudes que ultrapassaram 2 bilhões de reais. Isso não é para te desanimar, tá bom? O escândalo do Banestado envolveu remessas ilegais que chegaram à casa de 42 bilhões de reais. Isso sem contar os escândalos mais conhecidos, como o da Lava Jato e do Banco Master. Esses são apenas alguns exemplos. E, meus irmãos, existe algo interessante em todos esses casos. Embora os nomes, as épocas e os personagens mudem, se bem que às vezes nem tanto, mas existe um padrão que permanece sendo exatamente o mesmo. E esse modus operandi não foi descoberto por jornalistas, por investigadores, por policiais, por economistas, não. Esse ciclo já havia sido descrito por Tiago há 2000 anos atrás. Os irmãos se lembram do que nós aprendemos no capítulo 1 de Tiago. O pecado começa com um desejo. O desejo gera a cobiça gera o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, por detrás de cada um desses escândalos existe exatamente esse processo. Homens e mulheres que passaram a amar aquilo que o dinheiro poderia oferecer. Homens e mulheres que foram seduzidos pela promessa, pela profecia do poder, da influência, da riqueza, do conforto, do prazer. Homens e mulheres que se tornaram escravos dos seus próprios desejos. E enquanto caminhavam nessa direção, tornaram-se cegos. Porque é isso que Tiago está dizendo para nós. Esse é um dos efeitos da idolatria da riqueza. Ela cega. E geralmente essa cegueira termina em extravagância. Porque depois de acumular mais e mais e mais, depois de conquistar mais e mais e mais, depois de desejar mais e mais e mais, a pessoa perde completamente a noção dos limites. Essa pessoa passa a acreditar que ela nunca vai ser descoberta. E como consequência disso, ela extravasa. Então, meus irmãos, a idolatria nunca diz para nós, já é suficiente. A idolatria sempre pede mais, mais, mais e mais. E é exatamente esse tipo de cegueira que Tiago está denunciando no texto que nós acabamos de ler. E eu não sei se você percebeu, mas esse é um dos textos mais duros de toda a carta de Tiago. Nós acabamos de ler e ouvir palavras de juízo, palavras duras. Palavras que nos lembram muito mais os profetas do Antigo Testamento do que aquilo que normalmente nós esperamos encontrar numa carta pastoral. Palavra de juízo. E isso é importante porque nos ajuda a entender, queridos, a intenção de Tiago. Então, por um lado, esse texto é uma palavra de consolo. E é uma palavra de consolo para aqueles crentes que estão sofrendo injustiça. Lembra? Tiago está escrevendo para crentes. Tiago está escrevendo para uma igreja. Tiago está lembrando esses irmãos que Deus vê toda a opressão. Esse Deus, ele vê toda a maldade, que nenhum pecado vai ficar sem resposta diante do seu tribunal. Então, de consolo. Mas também existe um segundo propósito, porque ao denunciar esses ciclos injustos, Tiago não está apenas apontando para o pecado dos outros, não, ele está expondo um perigo que ameaça o coração de todos nós. E aqui Tiago segue um padrão muito comum dos profetas do Antigo Testamento. Frequentemente os profetas anunciaram juízos contra as nações pagãs ao redor de Israel. E ao ouvir aquela mensagem, os israelitas poderiam pensar assim, que bom, estamos tranquilos. A mensagem é para eles, o juízo é para eles. Mas aí os profetas voltavam as suas palavras para o povo de Deus e diziam assim, cuidado para que vocês não se tornem iguais àqueles que estão sendo julgados. Então esse juízo contra as nações serviam tanto para consolar quanto para confrontar.
Consolar, porque Deus colocaria fim à opressão, e confrontar, queridos, porque Israel corria o risco de cometer esses mesmos erros. E essa é a nossa missão enquanto pregador, domingo após domingo: consolar e confrontar. E é exatamente isso que Tiago faz aqui. Ele consola aqueles que sofrem, alerta aqueles que estão sendo tentados e chama todos nós a examinarmos o nosso coração diante das riquezas. E aqui, queridos, eu quero destacar algo importante. A ênfase do nosso sermão de hoje não vai ser o consolo. Não, o consolo vai ficar para a semana que vem com o pastor Jefferson. A ênfase da nossa mensagem de hoje será a exortação, será o alerta, será o exame do coração, porque pessoas dominadas pela riqueza geralmente não conseguem enxergar a sua condição presente, nem o seu estado futuro. São pessoas convencidas em si mesmas de que está tudo bem. Elas encontram argumentos para justificar os seus pecados. E é exatamente isso que Tiago precisa usar essas palavras duras. Porque Tiago aqui está tentando acordar pessoas que estão adormecidas espiritualmente. Tiago aqui está tentando arrancar a venda dos nossos olhos. Esse texto, meus queridos, não é só apenas sobre dinheiro. Esse texto é a respeito da adoração. É a respeito de identidade, é sobre aquilo que governa o nosso coração, porque no fundo Tiago está nos levando a fazermos perguntas profundas. O que move a minha vida? Por que eu acordo todos os dias? O que eu mais desejo? O que eu temo perder? Onde está o meu tesouro? Aquilo que governa o nosso coração, queridos, inevitavelmente determinará o governo e a direção da minha e da sua vida. E é exatamente por isso que Tiago apresenta nesse texto para nós 4 advertências para aqueles que não querem se render ao poder das riquezas. Primeira advertência, verso 1. Se você puder ler comigo aqui na tela, por favor. 1, 2, 3. Irmãos, nós precisamos perguntar o texto: por que Tiago manda essas pessoas chorarem? A gente precisa perguntar: Tiagão, o que está acontecendo aí? Explica para nós. Evidentemente, são pessoas que não estavam chorando. São pessoas que não estavam lamentando. Ah, claro. São pessoas que não estavam aflitas e preocupadas. Pelo contrário, tudo indicava que eles estavam satisfeitos, que eles estavam confiantes, estavam seguros, estavam tranquilos. Eles olhavam para suas riquezas, olhavam para o seu poder, para a sua influência e encontravam razões para celebrar. Mas Tiago está dizendo para ele: vocês não deveriam estar rindo, vocês deveriam estar chorando. E por que, queridos, eles não estavam chorando? Porque eles não conseguiam perceber e enxergar o estado da própria alma. Eles não conseguiam enxergar a realidade. E aqui, queridos, nós encontramos a primeira grande advertência desse texto. A idolatria das riquezas produz cegueira espiritual. É uma pessoa que não consegue ver o estado presente do seu próprio coração. E essa é uma das características mais marcantes, queridos, da tolice em toda a Bíblia. Porque o tolo não é apenas alguém que faz coisas erradas. O tolo é alguém que perdeu a capacidade de enxergar corretamente o próprio coração. E é por isso que Provérbios frequentemente descreve para nós o tolo como alguém incapaz de receber correção, alguém que não escuta, alguém que não aprende, alguém que encontra justificativa para si mesmo. E não é, queridos, exatamente isso que nós vemos diversas vezes na vida? Eu tenho um primo, eu tenho um amigo. Quantas vezes, irmãos, no aconselhamento pastoral, nós encontramos pessoas que já não conseguem mais avaliar a própria situação. Você tenta ajudar, você aponta o problema, você aponta um caminho, mas a resposta é sempre: pastor, não é bem assim. Você não entendeu. O problema não sou eu. E aí, queridos, às vezes o casamento está desmoronando, os relacionamentos estão sendo destruídos, o coração está dominado por pecados evidentes, mas a pessoa continua convencida de que está o quê? Tudo bem, tudo certo. Por quê? Porque a tolice produz cegueira. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Esses homens não conseguem perceber a gravidade da sua condição. Eles não conseguem perceber o perigo que vivem. E por isso não choram, não lamentam, não se arrependem. Ninguém chora por aquilo que não consegue enxergar.
Ninguém lamenta uma doença que acredita não possuir. Ninguém, irmãos, busca socorro quando está convencido de que está saudável, de que está bem. É por isso que Tiago diz, chorem e lamentem. Em outras palavras, ele está dizendo, acordem, olhem para a realidade que os cercam, tentem enxergar o verdadeiro estado da alma de vocês. E existe aqui, querido, ainda mais algo sério nesse argumento de Tiago, porque a mesma cegueira que impede esses irmãos de enxergar a sua condição presente, também os impede de enxergar o seu destino futuro. Observe o que Tiago fala no final do versículo, tendo em vista as misérias que lhes sobrevirão. Tiago está dizendo que sim, queridos, existe um juízo vindo, existe uma prestação de contas diante do Deus vivo. E talvez uma das formas mais severas de enfrentarmos o juízo seja exatamente essa. Quando alguém vive debaixo do julgamento de Deus e sem sequer saber percebe disso. Quando alguém caminha em direção à destruição e continua acreditando que está tudo certo. Meus irmãos, esta é uma verdade dolorosa. O juízo de Deus é real. O inferno existe. A eternidade existe. E Tiago está olhando para esses homens e dizendo, vocês não deveriam estar rindo, vocês deveriam estar chorando, porque vocês não conseguem enxergar aquilo que está diante de vocês. Portanto, irmãos, a primeira advertência para nós, a idolatria da riqueza produz cegueira espiritual. Em segundo lugar, olhe comigo os versos 2 e 3. Se os irmãos puderem ler novamente, como um grande coral. 1, 2, 3. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, como um fogo lhes devorará a cara. Vocês percebem que Tiago está trabalhando na mesma lógica? Porque, em primeiro lugar, ele mostrou para nós que essas pessoas estavam cegas para o estado da sua própria alma e também para esse juízo que viria. Agora ele mostra que elas também estavam cegas para o verdadeiro estado das suas riquezas. E é interessante, irmãos, que aqui parece ter um texto por detrás dessas palavras de Tiago. Você não precisa abrir, mas em Mateus capítulo 6, Jesus fala para nós, não acumulem para vocês na terra tesouros, onde a ferrugem destrói e a traça corrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Vocês percebem a semelhança? Porque Jesus fala de traça, Jesus fala de ferrugem, Jesus fala da destruição das riquezas. E aí Tiago agora olha para nós e diz, a riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram. Olha que lindo, queridos. É como se Tiago estivesse ecoando o ensinamento de Jesus. Mas aqui existe uma diferença. Porque Jesus fala da fragilidade das riquezas terrenas. Tiago usa uma linguagem de forma muito mais profunda. E ele faz isso porque o rico tolo poderia ouvir essas palavras e dizer assim, Tiagão, olha aqui, a minha riqueza não apodreceu. Tiagão, o meu patrimônio está seguro. Tiago, minha conta aqui, ó, está cheia. Olha lá, na despensa, os bens estão sendo preservados. E aí Tiago olharia e dizia, você está cego. Você não consegue perceber que as suas riquezas não vão apodrecer, elas já apodreceram. Então surge a pergunta para a gente, o que significa uma riqueza apodrecida? Isso é importante, queridos. Uma riqueza apodrecida é uma riqueza que deixou de ser um instrumento para servir a Deus e passou a ser um lugar que ocupa o lugar de Deus. É quando os bens deixam de servir a nossa vida e passam a governar a nossa vida. É quando o dinheiro deixa de ser um servo e se torna o quê? Um senhor, um patrão, bem mal-humorado. É quando aquilo que Deus deu para ser administrado se transforma na razão pela qual alguém vive. É por isso, queridos, que a idolatria financeira apodrece tudo aquilo que ela toca. Ela apodrece relacionamentos, apodrece momentos, apodrece conquistas, apodrece até mesmo as bênçãos que Deus nos concedeu. Porque a pessoa já não consegue mais desfrutar dessas coisas que Deus deu para a glória de Deus. Ela apenas as utiliza para alimentar o quê? O seu próprio ego, o seu próprio coração. Exemplos. Você está lá com a tua família, num sábado bonito num parque, mas você não consegue desfrutar da família.
O seu pensamento, a sua cabeça está sempre pensando no próximo ganho, no próximo green. Você recebe os amigos na sua casa, mas você não consegue desfrutar de comunhão. Por quê? Porque você está preocupado em impressionar as pessoas com aquilo que você possui. Afinal, foram seus braços que conquistaram, foi a sua honra, foi o seu esforço. Você recebe o seu salário, fruto de um mês inteiro trabalhado, suor, honesto, dedicado, mas você não está satisfeito. Por quê? Porque nunca é suficiente, nunca basta, você sempre precisa de mais, mais e mais. E aí, querido, sem perceber, você entra numa corrida que nunca termina e que você nunca vence. E aquilo que deveria ser motivo de gratidão ao Senhor, você acabou de cantar aqui, vou levantar as minhas mãos e louvar, gratidão, se transforma num motivo de escravidão. E aí Tiago está dizendo para a gente, vocês, tolos, ricos, não conseguem perceber, mas as suas riquezas, elas já perderam o propósito para o qual elas deveriam servir. Elas já estão corrompidas, não é algo futuro, é algo presente. E existe algo, queridos, ainda mais sério nesse segundo ponto. Veja comigo o final do versículo 3. A ferrugem deles testemunhará contra vocês. Pega leve, Tiago. Que imagem impressionante. Tiago está dizendo para a gente que a própria maneira como essas pessoas usam as suas riquezas servirá de testemunho contra elas no dia do juízo. A própria vida delas revelará aquilo que eles realmente adoraram. Como quem diz, aqui está a prova. Você viveu para as riquezas. Você viveu para si mesmo. Você não viveu para Deus. Por isso, meus irmãos, com muito temor no coração, a segunda advertência de Tiago vai dizer para nós, a idolatria das riquezas não apenas cega o meio do seu coração, ponto 1, lembra? Ela também corrompe tudo aquilo que ela toca. Terceira advertência, veja comigo a partir do verso 3, parte C, ele vai dizer o seguinte, coral, me ajudem, 1, 2, 3. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam as palavras dos trabalhadores que ceifaram seus campos, e que por vocês foi detido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Terceira evidência, meus irmãos, a terceira marca é a injustiça. Sim, quem vive somente para as riquezas sempre vai gerar uma vida injusta contra as pessoas. Vou falar de novo. Quem vive para as riquezas sempre vai gerar uma vida injusta contra as pessoas. Observe o que está acontecendo aqui. Esses homens, eles estavam retendo o salário dos trabalhadores. Esses homens, eles estavam enriquecendo às custas daqueles que dependiam daquele pagamento para sobreviver. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? O dinheiro se tornou tão importante que as pessoas passaram a ser sacrificadas no altar do lucro. E esse é um dos efeitos mais perversos da idolatria. Quando algo ocupa o lugar de Deus no nosso coração, as pessoas ao nosso redor deixam de ser vistas como pessoas e passam a ser vistas como instrumentos. E meu irmão e minha irmã, deixe-me dizer algo sério a você. Ninguém consegue servir ao dinheiro sem ferir alguém pelo caminho. Ninguém. É exatamente isso que aconteceu com esses ricos tolos. Para manter as suas riquezas, eles sacrificaram pessoas. Para aumentar os seus lucros, eles prejudicaram os trabalhadores. Para ganhar mais e mais e mais, eles se tornaram injustos. E existe algo interessante nesse texto. Tiago, verso 4, parte B. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Evidentemente, eram trabalhadores que não tinham voz, não tinham influência. Eles não tinham recurso para se defender. Mas Tiago diz que Deus os ouviu. O Senhor dos Exércitos os ouviu. O Deus que governa todas as coisas ouviu cada injustiça que estava sendo cometida contra eles. O texto está dizendo para nós, Tiagão dizendo de maneira muito categórica, não existe, povo de Deus, injustiça escondida diante do Senhor. Não existe exploração invisível diante de Deus. Não existe pecado financeiro que passe desapercebido diante do Senhor dos Exércitos. E é por isso, queridos, que a terceira advertência desta carta é essa. A idolatria das riquezas inevitavelmente produz injustiça contra as pessoas.
Então, quando esse dinheiro ocupa o lugar de Deus no nosso coração, o próximo deixa de ser alguém amado para ser alguém o quê? Usado. E toda a injustiça produzida nesse coração um dia, queridos, um dia será julgada pelo Senhor dos Exércitos. Amém? Chegamos agora à quarta advertência. Veja comigo os versos 5 e 6, se vocês puderem me ajudar a ler mais uma vez. 1, 2, 3. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres carnais de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado os justos, sem que ele obedeça a resistência. A ideia aqui, meus irmãos, de Tiago, é que essas pessoas, elas vivem numa espécie de ilusão de soberania. O que eu quero dizer com isso? São pessoas que acreditavam que sempre estavam no controle. São pessoas que acreditam que cada vez elas estão conquistando mais e mais e mais. São pessoas que acreditam que sempre estão vencendo. E Tiago vem dizer para nós, na realidade, essas pessoas estão caminhando a passos largos e conscientes diante do juízo de Deus. Deixa-me contar uma história que ilustra bem essa ideia para você. Os meus avós, eles moram em um sítio lá em Minas Gerais. Pãozinho de queijo, cafezinho, lá na Serra da Canastra. E lá, eles criam alguns animais e eles cuidam de algumas plantações. Hoje de uma maneira bem menor, em virtude da idade, mas já houve um tempo que eles faziam isso com mais afinco. E quando eu era mais novo, eu gostava de ajudar a alimentar os animais. E era engraçado que alguns dos animais, em algumas plantas, acredite você ou não, elas tinham nome. Minha avó errava o nome de todos os netos, mas das plantas e dos animais, ela lembrava. A minha avó, ela deixava que os netos dessem comida para os animais. O meu avô não gostava. Mineiro, punho fechado, a gente dava comida demais para os animais. Mas minha avó deixava. Até que um belo dia nós estávamos almoçando e a minha avó disse assim, meu filho, tá vendo esse frango aí? Tá vendo esse porco aí? Vocês estavam dando de comida para eles tempos atrás. Um dos netos disse assim, então a vovó usa da boa vontade dos netos para alimentar e engordar aquilo que mais tarde ela vai abater? Exatamente essa ideia de Tiago, queridos. Ele está dizendo para a gente, vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando de prazeres e fartaram-se da comida em dia do abate. Vocês percebem a figura? Esses homens, eles acreditavam que estavam acumulando riquezas porque eles eram poderosos. Eles acreditavam que estavam conquistando cada vez mais e mais porque eles eram bem-sucedidos. E aí Tiago diz, não, vocês estão apenas se engordando para o dia do abate. Vocês acham que vocês estão vencendo, vocês acham que vocês estão prosperando, vocês acham que vocês estão acumulando, mas vocês não percebem que cada dia mais que se passa está chegando o dia do juízo. Tiago está dizendo de maneira muito categórica, o abate do Senhor dos Exércitos vai chegar. Meus irmãos, que realidade cruel. Uma das formas mais severas do juízo é quando Deus entrega uma pessoa aos seus próprios desejos. Você quer? Então tó. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É exatamente isso que Tiago está denunciando. Esses homens olham para suas riquezas e enxergam sucesso. Deus olha para suas riquezas e vê o preparo do abate. Vê o preparo do julgamento. Assim, meus irmãos, nós encontramos nesse texto 4 advertências, 4 formas sobre a maneira como a gente lida com as riquezas. Amém? Amém. A primeira delas, só relembrando, tá? A idolatria das riquezas produz uma cegueira espiritual. E aqui eu quero que você guarde isso com muito cuidado no seu coração. Preste atenção aqui. O seu problema maior nunca foi e nunca será financeiro. Aliás, o seu maior problema nunca foi financeiro. O seu maior problema é espiritual. Por isso, a pergunta mais importante desse sermão não é como está a sua conta bancária. Não. A pergunta mais importante desse sermão é como está a sua alma diante de Deus. A pergunta mais importante desse sermão é como está o seu coração diante do Senhor. A primeira marca da idolatria é justamente a cegueira. E talvez, queridos, o maior problema seja exatamente
não percebermos que existe um problema. A segunda advertência: a idolatria das riquezas apodrece tudo aquilo que ela toca. Terceiro lugar, a idolatria das riquezas inevitavelmente produz o quê? Injustiça. Em quarto lugar, a idolatria das riquezas produz uma perigosa ilusão de soberania. Meus irmãos, o grande chamado desse texto não é apenas a gente examinar, a gente sondar as nossas finanças, as nossas riquezas, não. O grande chamado desse texto é examinarmos o nosso coração. E para isso, permita-me dar a você 4 lições bem rápidas mesmo. A primeira lição: cuidado com as preocupações da sua alma. Amém? Soren Kierkegaard, escrevendo sobre a natureza enganosa das riquezas, ele disse para nós: as riquezas e a abundância vêm hipocritamente vestidas com pele de ovelha, fingindo ser segurança contra as ansiedades, mas acabam se tornando elas próprias objeto do quê? Ansiedade. Elas protegem o homem contra as ansiedades tão bem, olha aqui, soa até engraçado isso, né? Tão bem quanto um lobo colocado o quê? Para cuidar das ovelhas. Vocês percebem a ilusão? Nós pensamos, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ficar o quê? Tranquilo. Tiago está dizendo para a gente, não. Não vai não. O dinheiro não remove as suas preocupações. Ao contrário, o dinheiro cria novas preocupações. Aquilo que prometia descanso, agora se torna uma fonte de inquietação, uma fonte de tormento. Meus irmãos, as preocupações são perigosas para a alma. Existe uma figura e uma ilustração muito conhecida, talvez você já tenha ouvido falar dela em algum momento. Um professor, ele entrou na sala de aula segurando um copo de água e perguntou aos seus alunos: quanto pesa esse copo? Se fosse numa escola, responderiam: não é copo, Felipe, é caneca. 6, 7. Formei aura. Os alunos começaram a dar suas respostas. Aí o professor disse: o peso não é o importante. O que importa é por quanto tempo eu faço o quê? Eu seguro essa caneca, eu seguro esse copo. Se eu segurá-lo por alguns segundos, não vai ter problema. Se eu segurá-lo por 1 hora, vai começar a doer. E se eu segurá-lo o dia inteiro, vai ficar algo insustentável, insuportável. As preocupações da nossa alma, meus irmãos, são exatamente assim. Muitas delas começam o quê? Pequenas, começam leves, começam travestidas de piedade, de espiritualidade. Mas quando as pessoas alimentam elas de maneira contínua, elas se tornam cada vez mais pesadas, cada vez mais sufocantes, estranguladoras, dominadoras. E é por isso que Pedro ensina para nós, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem feito o quê? Cuidado de vós. O desafio do cristão não é carregar suas preocupações sozinho. Não, você não consegue, nem tenta. O desafio do cristão é entregá-las ao Senhor. Porque as preocupações podem se tornar uma porta muito escancarada para a idolatria das riquezas. Então, meus queridos, a segunda lição é essa. Cuidado com aquilo pelo qual você está vivendo. Especialmente aqui aos jovens da nossa plateia. Ou seja, 100% da nossa plateia. Gostaram? Dá um glória aí. Aleluia. Oh, solta o pentecostal que está dentro de você. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite, Marcelão. Tô ligado. A raiz não nega. Especialmente aos jovens que estão aqui. Perguntem para si mesmo. Pelo que eu estou gastando a minha vida? É tudo sobre ganhar? É tudo sobre conquistar? É tudo sobre ter dinheiro? Eu não estou dizendo que amanhã você vai acordar e dizer aleluia. Felipão disse ontem que não precisa ganhar, não precisa... Não é isso. Mas é tudo sobre dinheiro? É tudo sobre conquistar? Tudo sobre green? Aproveite também para refletir sobre outras perguntas tão importantes quanto essa. Como está a minha alma? Como está o meu relacionamento com o Senhor? Como está a minha vida de oração? Como está a minha leitura da palavra? Como está a minha comunhão com a igreja? Porque o tempo passa, meus irmãos, e passa muito rápido. Os gregos, eles tinham uma figura interessante na mitologia chamada Cronos, o deus do tempo.
E segundo a lenda, você conhece, Cronos, ele devorava os seus próprios filhos. E por detrás dessa imagem havia uma lição ali um tanto profunda. Qual que é a ideia? O próprio tempo destrói aquilo que ele cria. É claro, queridos, que nós estamos falando apenas de uma narrativa mitológica, mas é uma narrativa que ilustra uma realidade bíblica, que Tiago afirma repetidas vezes para nós. Tudo que vocês constroem na vida é passageiro. O tempo passa, a juventude passa, os bens passam, os empregos passam, as conquistas passam, a própria vida passa. E é por isso, queridos, que nós precisamos nos perguntar: eu estou investindo a minha vida naquilo que passa? Ou eu estou investindo a minha vida naquilo que permanece para a eternidade? É por isso, queridos, que Jesus nos chama a amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque a vida cristã é, acima de tudo, uma questão de prioridade. Terceiro lugar, nós precisamos nos lembrar de que nós somos apenas mordomos daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Amém? Essa é uma das verdades mais libertadoras de todas as Escrituras. Nada daquilo que nós temos é verdadeiramente nosso. Tudo pertence ao nosso Deus. Sabe o dinheiro que entra na sua conta? Ele não é teu. Ele é de Deus. Sabe os bens que você fala que possui? Não são teus. Eles são de Deus. O tempo que você tem também pertence a Deus. As oportunidades que você recebeu também pertencem a Deus. Marido, a esposa que está ao seu lado é uma filha de Deus antes de ser sua esposa. Você foi chamado para amá-la, para servi-la, para cuidar de modo digno daquele que um dia do qual você prestará contas. Mulher, sabe esse marido que está do seu lado? Às vezes ele é do capeta também. Brincadeira. Lapeta, né? Capeta não. Entendeu? O marido que está do seu lado é alguém que foi criado por Deus e por quem você também deverá responder quanto à forma que você o tratou. Quanto à forma que você honrou ele, que você o serviu. Quem é você para gritar com uma filha de Deus? Quem é você para falar desse jeito com um filho de Deus? Papais, os filhos que vocês têm não são uma extensão dos seus sonhos. Não é uma propriedade particular sua. São vidas confiadas por Deus aos seus cuidados. E um dia, meus irmãos, você prestará conta da maneira como você tratou e administrou aquilo que Deus colocou em suas mãos. Quer saber de uma coisa, da verdade? Nem nós somos de nós mesmos. O apóstolo Paulo diz para nós: vocês não são de si mesmos. No dia em que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, nós passamos a pertencer a Ele. Quem eu sou é dele. Aquilo que eu tenho é dele. O que eu faço deve ser para Ele. Então, em terceiro lugar, queridos, nós somos apenas mordomos daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. No último lugar, para nós encerrarmos, tudo aquilo que nós ouvimos e vimos depende, antes de qualquer coisa, de uma disposição do coração. Você pode praticar muitas disciplinas espirituais, você pode ser um contribuinte fiel e generoso, você pode ser alguém profundamente envolvido no serviço e no cuidado das pessoas, tudo isso é importante, sim. Mas existe uma pergunta ainda mais fundamental: qual é a disposição do meu coração diante do Senhor? Existe uma oração que eu gostaria que vocês guardassem com vocês. Uma oração simples, mas que é extremamente transformadora. Não me lembro o autor dessa oração. Vai dizer assim para nós: Senhor, estou disposto a receber o que Tu me dás. Estou disposto a renunciar àquilo que Tu me tiras. Estou disposto a suportar aquilo que Tu permites. E estou disposto a ser aquilo que Tu queres que eu seja. Os irmãos percebem? Essa oração, meus irmãos, é a expressão de um coração verdadeiramente rendido ao Senhor. Essa daqui é a verdadeira liberdade. Receber as bênçãos de Deus com gratidão, mas também permitir e abrir as nossas mãos quando Deus decide retirar algo. Desfrutarmos dos presentes de Deus sem transformarmos esses presentes em ídolos. Reconhecer que tudo vem dEle, tudo pertence a Ele, tudo existe para a glória dEle. Por isso, a única maneira de nós guardarmos o nosso coração é nos colocarmos, queridos, diariamente diante de Deus e dizermos: Pai, aqui está a minha vida, tudo que eu tenho é Teu,
tudo que eu sou é teu, faz de mim aquilo que tu desejas. É assim, meus irmãos, que nós vencemos a idolatria, quando Cristo vale mais para nós do que qualquer coisa que Ele possa nos dar. É assim que nós aprendemos a viver como mordomos, reconhecendo que nada nos pertence em última instância. E é assim, meus irmãos, que nós aprendemos a viver para a eternidade. Sabe como? Com as mãos abertas para os dons de Deus e com o nosso coração inteiramente entregue aos Deus dos dons. Amém? Vamos orar ao Senhor? Abaixa tua cabeça. Senhor, se o Senhor olhar para dentro do nosso coração, o Senhor vai encontrar muito mais pecado do que nós gostaríamos de admitir. Verdade dura, Deus, mas verdade essa que nos liberta. O Senhor vai encontrar preocupações erradas, o Senhor vai encontrar apego ao dinheiro, desejos desordenados, momentos em que amamos mais as bênçãos do que o Deus que nos abençoa. Mas nós te agradecemos porque o Evangelho não é para pessoas perfeitas. O Evangelho, Pai, é para pecadores que precisam da Tua graça todos os dias. E é por isso que nós te pedimos, molda o nosso coração. Quebra, Deus, os nossos ídolos. Ensina-nos a viver para aquilo que realmente importa. Nos livre da ilusão de pensar que a vida consiste naquilo que nós possuímos. Livra-nos, Pai, da ansiedade que nasce quando nós confiamos mais no dinheiro do que no Senhor. Livra-nos, Deus, da ingratidão que nos impede de enxergar tudo o que nós recebemos das Tuas mãos. Nos perdoa, Deus, pelas vezes em que nós mais reclamamos do que agradecemos. Pelas vezes em que olhamos mais para aquilo que nos falta do que aquilo que o Senhor já nos deu. E, Senhor, nós precisamos confessar. O Senhor tem sido tão bondoso conosco, tão paciente. O Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Nós não merecemos nada, Deus, mas temos recebido muito da Tua graça. Por isso queremos nos colocar diante de Ti e dizer: estamos dispostos a receber aquilo que o Senhor nos der. Estamos dispostos, Pai, a abrir mão daquilo que o Senhor decide tirar de nós. Estamos dispostos a suportar aquilo que o Senhor permitir. E, acima de tudo, estamos dispostos a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, Deus. Ensina-nos a viver para Ti. Ensina-nos a viver para a eternidade. Faz com que Cristo seja o nosso maior tesouro, a nossa maior alegria e a nossa maior satisfação. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.